o que é provação. A gente estudou sobre isso. Quantos lembram que domingo passado nós falamos sobre isso? É muito falado, Deus prova, né? Deus está provando a sua fé. Mas quando olhamos isso dentro do contexto da nova aliança, do Novo Testamento, entendemos de fato o que é provação. E entendemos de fato se é Deus que prova, né? Então já falamos sobre isso no domingo passado, né? Dentro do assunto, do tema Bom Combate da Fé. E nós vamos estar dando continuidade a esse assunto. Nós vamos estar falando sobre isso novamente, mas abordando outros tópicos, né, a respeito desse tema, que se eu fosse falar dele aqui por mais tempo, eu acredito que eu precisaria de mais uns 2 a 3 domingos para falar a respeito do bom combate da fé. Amém? Então, para a gente começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Verso 12. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Amém? Quantos acharam, queridos? Amém? Vou aguardar um momentinho até os demais acharem. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Eu vou ler e os irmãos acompanham aí no nome do Senhor Jesus. Diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Esse foi o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Então ele está dizendo para Timóteo: combate o bom combate da fé. E é interessante a gente observar, isso falei no sermão passado, no domingo passado, que o apóstolo Paulo está aconselhando Timóteo a combater um bom combate. Então ele está falando de uma milícia, ele está falando de uma luta, de um combate. E ele está dizendo que esse combate é bom. E ele está dizendo que a característica desse combate é um combate no nível da fé. Então é muito importante a gente entender isso. Você entender que esse combate é no nível da fé. Por quê? Porque o objetivo dessa guerra, dessa luta, dessa milícia, dessa provação do que for que você esteja enfrentando, é atingir a tua fé. E é aquilo que você precisa guardar, a tua fé. Toda guerra, quando um exército ele vai atingir um outro exército, uma nação vai atingir uma outra nação, principalmente nos períodos medievais, o objetivo é alcançar o rei. Destrói o rei, venceu a guerra. Então, quando o exército consegue adentrar aos portões daquela nação, daquele povo, e consegue chegar no palácio, consegue chegar e atingir o rei, a família real, ganhou a guerra. Então, posso dizer para vocês que a fé é a coisa mais interna, e é aquilo que nós, como é que eu posso dizer? A fé é aquilo que nós devemos guardar na hora da batalha. Porque o objetivo do combate, do inimigo se levantar contra nós, ele usa várias maneiras, ele usa as circunstâncias na área financeira, na área da saúde, na área familiar, mas o objetivo final é minar, é destruir a sua fé. Porque se destruir e minar a sua fé, você já perdeu a batalha. Por isso que toda aprovação e todo combate gira em torno de uma coisa, irmãos: a fé. Na hora da luta, na hora do combate, na hora da provação, guarda a fé. Usa a fé, porque o combate vai partir desse nível. É um combate da fé. Amém? E nós já aprendemos aqui que todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus recebemos fé. A fé de Deus está em nós. Porque a Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé a cada um. Se você diz assim: ah, pastor, eu não tenho fé. Se você não tem fé, você nem estaria aqui hoje. Só por você ser um cristão, nascido de novo, você já tem fé. O que você precisa aprender é usar essa fé. E nós já estamos falando isso já há algum tempo, e falei isso no domingo passado. Então, domingo passado eu abordei mais a respeito da provação. Na primeira mensagem eu abordei mais a respeito da provação, desmistificando algumas crendices, desmistificando alguns jargões gospel. Quantos sabem que existe jargões gospel? Existe um jargões gospel por aí, né? Um dos jargões é assim, olha. O pessoal costuma dizer assim: olha, o professor, quando está dando a prova,
ele dá a prova e fica em silêncio. Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi isso. O professor está dando a prova, ele fica em silêncio, para depois ele te aprovar ou te reprovar. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus já foi provado e aprovado. E por estarmos em Cristo, nós já estamos aprovados. Amém? Glória a Deus. Então entendemos a característica da provação, que as provações elas são levantadas pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Ela é levantada pelo diabo, né? O diabo que é o Deus desse século, a Bíblia chama ele de Deus desse século, ou seja, ele é o gerente, ele é o que gerencia o sistema, o mundo. E ele passou a ser o Deus desse século. Quando foi que isso aconteceu? No momento em que Adão pecou, o governo do mundo foi passado a Satanás, e ele passou a ser o Deus desse século, e desde então ele trabalha contra os filhos de Deus. Mas nós já vencemos e já somos vencedores. Amém? Glória a Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo aconselha Timóteo: Timóteo, combata um bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a tua boa confissão. Você já fez uma confissão, Timóteo, a respeito da sua fé. Então somente guarda a tua fé, guarda a tua confissão, diante de muitas testemunhas, no qual te acompanham, te veem. Amém? Agora vá comigo, ainda aí em 1 Timóteo, agora no capítulo 1, versículo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é isso aqui. Tá, mas vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Quantos acharam? Ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então o apóstolo Paulo está falando aqui de uma boa consciência, de uma fé não fingida, e no versículo 6 ele diz: alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Amém? Bem, o apóstolo Paulo aqui, ele também dá uma recomendação a Timóteo, que ele diz assim: Timóteo, pelas profecias que você já ouviu a respeito de você, combatas o bom combate da fé. Eu estava procurando esse texto aqui, não encontrei, mas ao decorrer da mensagem a gente analisa ele. Então, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, pelas profecias que você ouviu acerca de você, combatas o bom combate da fé. Aqui no versículo 5 ele está dizendo para guardar o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? Então, queridos, é interessante que quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito de lutarmos um bom combate, baseado nas profecias que já ouvimos acerca de nós mesmos. Nesse caso eu estou colocando você e estou me colocando no lugar de Timóteo, amém? Porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, lute o bom combate baseado nas profecias que você ouviu acerca de você. Por quê? A palavra profecia aí, nós podemos entender tanto como alguém profetizando para Timóteo, seja os projetos de Deus para a vida dele, o plano de Deus para a vida dele, ou nós podemos entender profecia aí como a própria Bíblia, Deus falando conosco por meio da palavra de Deus, por meio da própria Bíblia. De uma maneira ou de outra, o que precisamos fazer é estarmos atentos ao que ouvimos de Deus, ao que escutamos de Deus ao nosso respeito. Quem sabe você deve estar me escutando e deve estar pensando assim: ah, pastor, mas ninguém nunca foi usado por Deus para me falar nada. Ninguém nunca me deu uma revelação. Ninguém nunca me deu uma profecia. Eu quero dizer uma coisa para você: esse livro aí que você está nas mãos, a Bíblia Sagrada, ela está cheia de profecias e de revelações para a sua vida. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver tudo que a palavra de Deus te promete, você vai ver o que Deus pensa a respeito de você, você vai ver o que Deus acha a respeito de você, você vai ver os sonhos de Deus ao teu respeito, e por essas coisas, você deve combater o bom combate. Porque na hora, querido, que estamos num momento de provação, na hora que estamos nas circunstâncias adversas da vida, nesse momento, eu devo fazer como o salmista disse: quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. Porque na hora da luta, do combate, muitas vezes a nossa mente é bombardeada com maus pensamentos. Certo ou errado? Muitas vezes a nossa mente é bombardeada com pensamento de derrota. O que é que a gente deve fazer? Um exercício de fé. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que Deus falou para você? O que é que Deus prometeu para você? O que é que está escrito na palavra de Deus a respeito dessa situação que você está vivenciando? Então, por meio dessa profecia, ou seja, a palavra vinda de Deus, combata o bom combate. Eu poderia usar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o que é que a Bíblia diz a respeito das tuas finanças? A Bíblia diz assim: porque Cristo, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo que Cristo, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as suas e as minhas necessidades em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos numa turbulência financeira, nenhum problema na área financeira, o que é que a gente deve fazer? Lembrar da promessa. Lembrar da profecia, da palavra falada por Deus. O que é que Deus diz a respeito dessa circunstância? Eu lembro disso e com isso faço disso uma arma de ataque e combato o inimigo, porque a palavra é espada, é uma arma de ataque. E ao mesmo tempo, eu sou fortalecido na minha fé e levanto o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno. Então, irmãos, na hora da provação, eu devo lembrar, trazer à memória aquilo que me dá esperança e me apegar à palavra de Deus referida a mim. Toda vez que você for meditar na palavra, eu vou te dar aqui uma das maneiras de você estudar a Bíblia. Quando você vê alguma coisa, alguma promessa de Deus na Bíblia, coloque o seu nome. Se coloque dentro dessa promessa. Personalize essa palavra a você. Quando eu digo personalizar, não estou dizendo para você mudar. Mas, por exemplo, conforme esse texto que eu disse, se eu não me engano está em Filipenses 4,19. Cristo, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as minhas necessidades. Quem é essa pessoa? Sou eu. Então, eu creio, Pai, que o Senhor já supriu todas as minhas necessidades. Eu personalizo a palavra para mim. E nisso, eu faço dela a minha fortaleza. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando eu leio isso, eu digo: Pai, eu te agradeço porque a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Obrigado porque eu sou suprido, eu sou abastecido, não tenho ausência de nada, te glorifico por isso. Então você olha as circunstâncias e diz: não, mas as circunstâncias não estão dizendo isso. O que eu estou vivendo não é o que está escrito. O que eu estou vivendo não é o que Deus prometeu. Seja bem-vindo ao combate da fé. Entendeu? Seja bem-vindo ao combate da fé. Porque o combate da fé é justamente eu mudar as circunstâncias ao meu redor, as circunstâncias externas, pela fé que eu tenho dentro de mim. Amém? Então é muito importante entendermos isso. Por isso o apóstolo Paulo deu esse conselho também a Timóteo. Esse texto eu falei na primeira mensagem também, citei esse texto na mensagem anterior. Então quem está assistindo o vídeo pode ir na primeira mensagem e está pegando esse texto também. Amém? Então, queridos, é importante a gente entender que quando você vem para a fé, quando você aceita Jesus, você também é feito um soldado. Deus te fez um soldado. Deus te fez um guerreiro. Porque a Bíblia diz que nós somos agentes do seu reino, nós levamos o reino de Deus. E a Bíblia diz que nós somos tirados do império das trevas. Então, da mesma forma que existe o reino de Deus, existe o império do quê? Das trevas. Império, o que é um império? Um reino, um governo. Então, quando eu sou de um reino e existe um outro reino, eu estou falando de combate. Eu estou falando de batalha. Então eu preciso entender que quando eu passo para o reino do Filho do seu amor, quando eu passo para o reino de Deus, eu devo estar pronto para combater o império das trevas. Eu vou dizer uma coisa para você que está me escutando, você. Lá no céu você não vai precisar de fé. Não vai.
Quando chegar lá, acabou. Você só vai desfrutar do que você creu aqui. A fé é para agora. A fé é para aqui. Lá no céu não precisa mais de fé. Orar, você não vai orar lá mais no céu. Você ora aqui. Então é aqui que você tem que aprender sobre fé, irmão. É aqui que você tem que aprender a colocar a fé em prática. Eu costumo dizer, a Bíblia diz o quê? O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, a única maneira de um justo se manter vivo é por meio da fé. Se eu fosse dizer, qual é a única maneira que você tem para se manter vivo hoje? Vivo, respiração e coração. Se teu coração parar de bater, você morre. Então, quando a Bíblia diz que a fé é a única maneira que o justo tem de se manter, a Bíblia está dizendo que se você não tiver fé, você morre. Você perde a posição que Deus te colocou como filho. Amém? Então, como soldado de Deus, vivemos em um combate constante. Combatemos às vezes contra a nossa própria carne, combatemos contra o maligno. E isso é uma milícia constante. Uma coisa interessante é que muitas pessoas pensam que as promessas de Deus, elas chegam automáticas. E nem sempre é assim. Eu já pensei assim. Eu vou dizer, por algumas delas, você tem que batalhar. Por algumas delas, você tem que combater o bom combate. Por exemplo, uma promessa. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 53. Cristo levou sobre si toda dor, toda enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Veja bem que não seremos, fomos. Se trata de algo feito, passado. Por ele ter levado no seu corpo as feridas que foram abertas, em cada ferida daquela nós já fomos curados. Depois de Cristo, a fé aponta para o que Cristo fez. Antes de Cristo, a fé aponta para o que Cristo vai fazer. Explica melhor isso, pastor. Vou dizer. De Adão de Adão ao último personagem da velha aliança, para eles receberem algo de Deus, a cura, eles tinham que olhar para o que Jesus ia fazer ainda na cruz. Pronto, Malco, aquele que Pedro cortou a orelha, pá. Malco não foi curado? Jesus não botou a orelha de Malco no lugar? De Adão a Malco, tudo, se alguém quisesse receber uma cura, tinha que olhar para o que Jesus ia fazer. Do que Jesus fez para frente, você olha para o que Jesus fez. Quantos estão entendendo? Então a fé é algo consumado, a sua fé se baseia por algo que já foi feito. Só que eu pergunto a vocês, a Bíblia diz que você já é curado, que Cristo levou sobre si toda dor, toda enfermidade. Eu pergunto a vocês, isso acontece automático? Só em você aceitar Jesus, você já fica isento de toda enfermidade, de toda dor? Então quando você olha para a sua vida e vê que algo na sua vida não está de acordo com o que Deus disse que deve ser, aí você faz assim, que seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Já existe uma vontade feita no céu. Já existe uma vontade feita no céu. Pastor, como é que eu sei qual é a vontade que já foi feita no céu? A vontade que já foi feita no céu é aquilo que a Bíblia diz que já é feito, já foi consumado. E dentre estas coisas está a sua cura e a sua saúde. Cristo levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade. Então já foi algo feito. E por que eu estou ainda enfermo? Então eu vou trazer a realidade do céu para a minha vida. Para eu trazer uma realidade do que Deus me prometeu, do que Deus fez a mim, para a minha vida, é aí que entra o bom combate da fé. Trazer à existência aquilo que não existe. Quantos estão entendendo? Amém? Então pessoas pensam, tem gente que pensa, eu já pensei assim. E muitas pessoas que pensam que a bênção é automática, algumas coisas sim, a gente vê nos acompanhando, mas outras coisas o inimigo ele intervém e tenta atrapalhar. É aí que a gente tem que entrar como agente do reino e desfazer as obras do diabo. Se o diabo está atrapalhando a tua saúde, as tuas finanças, a tua família, você tem que olhar para a palavra, saber o que Deus prometeu para você, saber o que Deus fala para você a respeito disso e combater o bom combate. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de bom combate. Por exemplo, eu citei isso no sermão passado. Vamos para Gênesis aí, capítulo 17.
Eu vou citar um exemplo de um bom combate na velha aliança. Um bom combate de fé. Gênesis capítulo 17, verso 19. Gênesis 17, verso 19. Quantos acharam? Amém. Diz assim: Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e porás o nome de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, aliança perpétua, para a sua depois dele. Então, o que é que Deus está falando para Abraão? Que Deus ia fazer uma promessa para Isaque, e essa promessa ia alcançar a sua descendência. Então está dizendo que Isaque teria uma descendência. Ok? Deus prometeu isso? Foi Deus que falou? Foi. Vocês têm dúvida? Não, está escrito. Foi Deus que falou. Agora, isso aconteceu automático? A minha pergunta é essa. Aconteceu naturalmente? Não, eu vou mostrar para vocês que não. Vai aí no capítulo 25, versículo 21. Gênesis capítulo 25, verso 21. Amém? Vamos ler a partir do versículo 19. Quantos acharam? São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filho de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Isaque orou insistentemente ao Senhor pela sua mulher ou por sua mulher, porque ela era estéril. Porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Eu pergunto, irmãos, Deus já tinha feito uma promessa a Abraão que Isaque ia ter uma descendência. Só que a mulher que Isaque arrumou era estéril. E aí agora? Se tudo fosse automático, vamos dizer assim, eu não quero citar isso aqui agora para não gerar confusão na mente de vocês, mas se tudo que Deus... não vou falar dessa forma para não gerar confusão. Quem participa do discipulado comigo sabe o que eu vou dizer. Mas veja bem, se tudo fosse automático, então Isaque tinha que conseguir uma esposa que já não fosse estéril, que pudesse dar filhos. Mas não aconteceu dessa forma. A esposa que ele conseguiu não podia ter filhos. Então o que foi que Isaque fez? Lutou o bom combate da fé. Baseado em quê? Baseado no que Deus falou. Baseado no que Deus disse. Ele pegou o que Deus falou, orou pela esposa, crendo que o que Deus falou ia ter que se cumprir. Então ela era estéril, ela deixou de ser estéril e concebeu. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nem tudo na sua vida, mesmo Deus prometendo, mesmo Deus dizendo que é assim que tem que ser, nem tudo Deus dizendo que é assim que tem que ser, vai ser. E não depende dele. É porque você tem que entrar em jogo e usar a sua fé para mudar as coisas ao redor. Geralmente quando vemos aquela história que Deus, olha como foi. Deus chamou o povo de Israel e disse: olha, essa terra aí eu vou dar a vocês. Aí Moisés levanta 12 espias. Quanto lembra dessa história? 12 espias. Aqueles 12 espias, Moisés fala: vão lá e vão olhar a terra que o Senhor nos deu. Vocês não vão olhar uma terra qualquer não, vocês vão olhar uma terra que o Senhor nos deu. E levantou 12 espias, um chefe de cada tribo. Não eram pessoas comuns, eram príncipes,
de cada tribo de Israel. Eram líderes que tinham visão. Mas na hora alguns perderam a visão. E foram os 12. Quando chegaram na terra que Deus prometera, viram na terra gigantes, viram na terra muralhas, viram na terra uma série de dificuldades. E os 12 voltaram com um relatório para Moisés. Dos 12, 10 chegaram para Moisés e disseram assim: Moisés, a terra que tu mandou a gente ver, tem gigante, tem muralha, é boa, produz realmente leite e mel, as uvas é gigantesca, 2 homens seguravam um cacho de uva, mas tem gigante, tem muralha. Aí olha o que eles disseram para Moisés, depois você pode conferir no texto. Eles disseram assim: nós, aos olhos deles, eram como gafanhotos, e nós, aos nossos próprios olhos, éramos como gafanhotos. Quando eles olharam as circunstâncias, de imediato esqueceram da promessa de Deus. Esqueceram do que Deus tinha falado: essa terra é de vocês. E de imediato tiveram uma crise de identidade. Em vez de se olharem como príncipes de Deus, se olharam como gafanhotos medíocres. Ou seja, quando você está diante de uma circunstância, em vez de você manter a visão de Deus, você olha e diz: eu sou pobre e segue nu. Não dá, eu vou morrer. Não dá, eu vou nadar, eu vou morrer na maré. Não vai dar certo. Aí voltaram os 10. E quando começaram a dar esse relatório para Moisés, não sei se vocês lembram, quem foi os 2 que se levantou contra? O nome dos meus 2 filhos, Josué e Calebe. Olha o que Calebe fez. Está escrito, Calebe disse assim: eia! Não me pergunte o que é eia, que eu não sei. Mas é um grito. Ou seja, quando os 10 estavam dando um relatório negativo, Calebe falou: ei, aí pare, rapaz. Vamos e possuamos a terra que o Senhor nos deu. Olha a visão diferente, irmãos, de Josué e Calebe. Por quê? Porque entendiam que existe o combate, eles entendiam que existia uma luta a ser travada, mas eles também entendiam que aquilo que Deus prometeu, Ele era fiel para cumprir. Que outrora Deus tinha falado, assim seria. Então, as circunstâncias se tornaram pequenas diante da palavra que saiu da boca do Deus que criou o céu e a terra. Vocês estão entendendo? Então, quando eu estou no combate da fé, quando eu estou na hora da batalha, na hora da luta, eu tenho que pegar o que Deus falou e jogar contra o inimigo. Pegar o que Deus disse e usar essa arma contra Satanás, e contra as suas hortes, e contra as suas ações, e vencer com a palavra de Deus. Como foi que Jesus venceu o diabo no deserto? Pela palavra. Lá em Efésios capítulo 6, a espada é chamada de quê? De palavra. O que é que sai da boca de Jesus lá em Apocalipse? Uma espada. Palavra. A palavra é uma espada. Então você precisa entender isso. Eu vou falar aqui, irmão, sobre alguns contratempos que acontecem na hora do combate da fé. Vocês já entenderam o que é o combate da fé? Amém? Agora, alguns contratempos que surgem na hora do combate da fé. Primeira coisa, que você deve se manter firme na hora que você está no combate da fé: manter a boa confissão. Pastor, o que é isso? Confessar a palavra, não confessar o que o diabo quer que você diga. Não confessar a derrota, mas confessar a palavra. Eu poderia citar N versículos aqui para mostrar para você que a palavra que sai da sua boca tem poder. Em uma outra oportunidade eu vou falar sobre isso. Por isso você tem que saber como usar a sua língua e como usar a sua boca, porque foi por meio da palavra que saiu da boca de Deus que o mundo todo foi criado. Então a palavra, ela tem poder criador. Então na hora da luta, cuidado com o que você fala. Saiba falar as palavras certas. Pastor, o que seriam as palavras certas? Seriam palavras positivas? Então o Senhor está pregando que a gente deve agora entrar no modelo de positivismo? Pensamento positivo? Não. Palavras certas é falar a Bíblia. É falar a palavra. As circunstâncias dizem uma coisa, eu declaro o que a Bíblia diz a respeito daquilo.
Vocês estão entendendo? As circunstâncias diz, você vai ficar com essa enfermidade. Eu declaro a palavra, Cristo levou as minhas enfermidades. As circunstâncias diz, você vai viver desse jeito financeiramente. A Bíblia diz, Cristo suprirá as minhas necessidades em Cristo Jesus. As circunstâncias diz, você está tendo insônia. A Bíblia diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, em todas as circunstâncias, existe palavra para isso. Vocês estão entendendo? Mas para que você saiba usar as palavras, você precisa conhecer a palavra. Porque se você não conhecer a palavra, você não vai saber usar ela na hora certa, e você vai estar como um guerreiro que tem uma espada enorme e não sabe manejar. Vai perder. Vocês estão entendendo? Então a primeira coisa é essa, manter a boa confissão. O diabo vai tentar arrancar. Olha bem, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, a boca fala o que o coração está o quê? Cheio. Em Romanos capítulo 10, a Bíblia diz assim, crer com o coração e confessar com a boca, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, a fé que está no teu coração, ela produz palavras. Mas se a incredulidade também estiver no teu coração, ela produzirá palavras. Então, às vezes a pessoa está, oh, glória a Deus, sai de um culto como esse, sou vencedor, aleluia, vou vencer. Quando chega em casa que se depara com um problema, não vai dar certo. Vai dar tudo errado. Oh meu Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer? Mudou a confissão, mudou a declaração. Se mantenha firme na confissão da palavra. Sabe outra coisa que acontece na hora do combate da fé? Um contratempo que o inimigo usa? Achar que Deus mudou. Vou repetir, achar que Deus mudou. Eu vou dizer uma coisa para você, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia também diz, nele não há variação nem sombra de variação. Ele é e sempre será. Mas o que é que o diabo vai dizer? Vai tentar botar na tua cabeça que Deus muda. E tem um bocado de crente também que ensina que Deus muda. Ensina que Deus cura e depois está ensinando que Deus está matando. Ensina que Deus perdoa, mas depois está ensinando que Deus vai estar julgando. Vai ter a hora dele julgar. Precisamos entender o que é o julgamento de Deus. Eu já vi isso, eu poderia citar exemplos para vocês aqui. A pessoa diz assim, olha rapaz, Deus vai pesar a mão sobre ele, vai matar, vai fazer, vai destruir. Olha, o que o Brasil está passando é Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Aí vem lá um terremoto, vem um furacão, olha aí a mão de Deus destruindo tudo. Que Deus é esse? Veja dentro da aliança se é Deus que age assim. Veja se quando o vento soprou lá, que o mar balançou, se foi Deus. Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar. Ele estaria repreendendo o próprio pai dele, é? Ele estaria repreendendo Deus? Não, aquela obra não era de Deus. Então, na hora da circunstância, o diabo vai tentar convencer você de que é Deus que está fazendo isso. E aí vem uma irmãzinha, um irmãozinho até de bom coração, até de bom coração, ama a Deus, ama o Senhor, mas não tem conhecimento. Aí olha para você que está doente e diz assim, ó irmãzinha, Deus botou essa doença para você ser humilde. Deus botou essa doença em você para você se humilhar na presença de Deus. Não é assim? Para você descer, né? Olha, Deus está botando essa doença em você para você se converter. Mentira! A Bíblia diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Cristo veio para dar vida e vida em abundância. O Cristo que eu creio não mata, nem rouba, nem destrói. Amém? Aleluia! Aleluia! Então as pessoas têm um entendimento errado do caráter de Deus. Acha que é Deus que mata, que destrói. E o diabo está lá se acabando de dar risada. Acredita mesmo que é Deus, porque assim eu te mantenho no cativeiro. Vocês estão entendendo, irmãos? Então você precisa estar definido no que Deus é. Eu já citei esse exemplo aqui. Meu amigo Kleber aqui, pastor Kleber, eu gosto de usar esse exemplo. Eu já gosto de usar esse exemplo de Kleber. Você já conhece esse exemplo. Se eu for sair para comer uma pizza com o pastor Kleber,
Eu sei a pizza que ele gosta. Aonde eu vou, eu cito esse exemplo, né? É bom quando ele está no culto que eu já olho para ele dizendo isso. Aí eu vou comer com o Kleber, posso chegar para o garçom e dizer assim: garçom, traga uma pizza de palmito. Kleber, você gosta de pizza de quê? De palmito? Você é doido de dizer que é de frango? Mas eu sei que é palmito, irmão, porque eu já sou amigo dele há alguns anos. E é palmito. Então, esse conhecimento que eu tenho, que ele gosta de pizza de palmito, é baseado no quê? Na minha amizade com ele. Porque eu conheço ele. Então, quando eu conheço Deus, eu sei o que é de Deus. E eu não vou atribuir a Deus o que é do diabo. Então, você está passando por uma luta, por uma dificuldade, aí vem uma irmãzinha, um irmãozinho, né? Geralmente é mais irmãzinha, da intercessão, bancando o espiritual, e diz assim: olha, isso aí é Deus, viu? Seja paciente, na hora que Deus quiser, aí acontece. E aí o cidadão, a cidadã fica 10, 20, a vida toda, presa no cativeiro de Satanás, dizendo que foi Deus que está fazendo aquilo. Não entender a natureza de Deus. Achar que Deus mudou, inventar desculpas para não combater o bom combate. Você sabia que tem gente que é preguiçoso espiritualmente? Sabia disso? A pessoa está na hora da luta, está que nem aquela música: deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai, é assim mesmo, é como a vida quer. Vá como a vida quer para você ver onde você vai parar. Vá, levanta a cabeça, se reveste da armadura de Deus e vai lutar o bom combate, porque a vitória é certa. Não tenha preguiça não, porque é lutando que você aprende a manejar a palavra. Davi disse: eu venci um urso, né? Venci um leão, e agora eu posso vencer Golias. Amém, irmão? Então muitas pessoas pensam assim: é da vontade de Deus que eu esteja enfermo. Irmão, porque a humildade de Deus é ser pobre, miserável. Isso é ser humilde. Eu vou dizer uma coisa para você: pode existir pobre e orgulhoso. Sabiam disso? Pode existir rico, orgulhoso, e pobre, orgulhoso. Humildade não está relacionada a ter ou não dinheiro. Humildade é uma condição de espírito, de coração. Então tem pessoas dizendo: não, rapaz, Deus me colocou nessa prova aí para aprender a ser humilde. Então você tem que aprender a lutar o bom combate da fé. Para terminar, eu vou dizer rapidamente aqui alguns inimigos da fé. O texto que eu disse no início, irmãos, é 1 Timóteo 1, confira aí comigo, porque eu citei e eu não pude dizer a referência, os irmãos não puderam conferir. 1 Timóteo capítulo 1, vai aí para mim, por favor. Abra a sua Bíblia. 1 Timóteo 1, 18 a 19. Eu sabia que era 1 Timóteo 1, mas não estava lembrando o versículo, mas agora já achei. 1 Timóteo 1, 18 a 19. Ele diz, primeiro a gente leu 1 Timóteo 6, né? Quantos lembram? 1 Timóteo 1 fala a mesma coisa, a diferença é que ele vai trazer aqui algumas outras coisas a mais. Diz assim: esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias, lembra que eu falei isso no início? Segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas, ou seja, por meio dessas profecias, combatas o bom combate. O que seriam essas profecias? Nem sempre é, eis que te digo, Deus manda te dizer, nem sempre é isso. Essa profecia aqui é o que Deus falou, seja por meio de alguém, seja por meio da palavra. A gente não sabe como essa profecia chegou a Timóteo, ou por meio de um profeta, ou por meio de uma revelação ou da palavra. Mas enfim, profecia, Deus falando, amém? Então está dizendo, combatas o bom combate baseado no que Deus falou. Então vou falar aqui sobre alguns inimigos da fé. Diz assim, versículo 19 de Timóteo 1, diz assim: conservando a fé. Diga assim, conservar a fé. Eu não preciso explicar aqui o que é conservar, ok? É manter algo sem perder a sua grandeza, sem perder a sua beleza, a sua força, manter, cuidar. Então conserve a fé, mantenha ela firme como ela é feita, como ela foi feita, como ela é, amém? Conserve a fé. Aí diz assim, e a boa consciência. Um dos inimigos da fé, sabe o que é? A má consciência. Pastor, o que é isso, a má consciência? A má consciência
é você não entender o que Cristo fez por você, você não entender a graça de Deus, e eu não vou pregar sobre isso agora, você não entender a justiça de Deus e viver o tempo todo com uma consciência de pecado, uma má consciência, uma consciência que lhe acusa o tempo todo. Você tem uma má consciência, ou porque você está em pecado de fato, ou porque você não entendeu a justiça de Deus. Essa má consciência não vai te dar ousadia na hora do bom combate da fé. Eu vou explicar como. Você sabe o que é você ser justo? A Bíblia diz que Deus te fez justo, justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Estar na presença de Deus sem nenhum senso de culpa. Se você está no combate da fé e você está com a mente acusando, uma mente de condenação, uma consciência má que te acusa, que te condena, ou porque você ainda está vivendo uma vida distante de Deus, ou porque você não entendeu a justiça e a graça de Deus, isso vai te atrapalhar. Porque toda vez que você se levantar em fé, o diabo vai dizer: quem é você, rapaz? Quem é você, minha jovem? Quem é você, senhora? Que faz isso, isso, isso e isso, que pratica isso e isso. Então você não vai ter ousadia para enfrentar o diabo, você não vai ter ousadia para combater o bom combate da fé, porque você está debaixo de uma condena. Boa consciência, primeira arma que você deve usar na hora do combate da fé, e destruir a má consciência. Se você está errado, se conserte. E se você está certo, caminhe no caminho de Deus e não permita que a má consciência te atrapalhe. Uma outra coisa, sabe o que é que atrapalha? Inimigo da fé. Falta de conhecimento da palavra. Como eu falei no início, como eu vou combater o bom combate baseado nas profecias de Deus, na palavra de Deus acerca de mim, se eu não conheço essas palavras? Eu gosto de citar esse exemplo. Se eu chegar na porta da sua casa, meter o pé na porta da sua casa e entrar sem a sua autorização, você vai fazer o quê? Chamar a polícia, né? Ou me bater, né? Né? Por que você vai fazer isso? Baseado em que lei? Invasão de quê? De privacidade. Bati o pé na sua porta, entrei sem autorização, não foi para prestar socorro, não foi nada, eu quis entrar. Você conhece uma lei que diz que isso é invasão de privacidade, mas se você não conhecer, você vai achar estranho, e daqui a pouco você vai dizer: mas senta aí no sofá, rapaz. Então, às vezes, o diabo mete o pé na porta de um crente, está atrapalhando a vida dele, está criando problema, e por ele não conhecer o que Deus fala a respeito daquilo, ele diz assim: ô diabinho, senta aí na cadeirinha, fica em paz, viu? Pode aprontar o que tu quiser. É Deus que está fazendo, é Deus, oh aleluia, estou na prova dando glória a Deus, é Deus. E o diabo está lá rindo e acabando com tudo, e você dizendo que é Deus. Então, meu povo perece porque falta o quê? Conhecimento. Quando eu sei quais são os meus direitos, quando eu sei o que Deus prometeu, eu digo: epa, isso aqui não é de Deus, saia fora, e eu entro no bom combate da fé. Então a falta de conhecimento é um dos inimigos da fé. Eu não tenho como crer em algo que eu não sei, eu não tenho como crer em algo que eu não tenho fundamento. A fé, ela se baseia em um conhecimento que eu tenho de Deus. Se eu conheço Deus, eu posso crer nele. Amém, irmãos? Você quer ver outra coisa? Para finalizar aqui, vou dizer só mais duas coisas. Inimigo da fé: murmuração, reclamar o tempo todo. Como é que está, irmão? Na luta. Como é que está, irmão? Levando. Como é que está, irmão? Acabado. Não, tu vai ficar 40 anos no deserto, indivíduo, porque só está murmurando. Vai ficar 40 anos no deserto, irmãzinha, que está reclamando o tempo todo. Era para ser 40 dias, tá? Vai durar 40 anos. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Para de murmurar. Murmuração atrapalha a fé. Você quer ver outra coisa? Um outro inimigo da fé? Você precisa entender como a fé funciona. Desrespeitar as leis naturais. Ô pastor, eu creio que Deus é minha cura. Amém, irmão? Então não tem nada não, vou sair na chuva sem guarda-chuva, vai. Aí você pega uma virose e diz que foi Deus que botou. Então não existe isso, irmão. Você precisa entender tudo isso. Eu estou resumindo aqui para finalizar, porque o tempo está correndo. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite.
Esse combate é chamado de bom, porque nele só saímos vencedores.